Alô, alunos! Vamos dar continuidade à nossa aula de ética? Lembrando que nós estamos estudando um pouquinho de ética filosófica para a gente ter embasamento para chegar na ética profissional, né? Como que a gente vai entender a ética profissional sem a gente estar familiarizado com o que é ética, né? Então, por isso que a gente nessas primeiras aulas dá uma pincelada na filosofia, no termo ética, da onde que veio, dos filósofos que pensaram esses baratos todos, para a gente poder situar a hora que a gente chegar na ética profissional, tá bom? Então vamos lá. Nós precisamos da filosofia. A palavra de origem grega constitui-se de duas outras palavras, filo e sofia. A primeira deriva de filia, que significa amizade, amor fraterno, respeito. E a segunda, sofia, significa sabedoria. É dela que deriva a palavra sábio do grego sophos. A filosofia significa o que ama a sabedoria, que tem amizade pelo saber ou pelo que deseja saber. Então vamos entender aí como é que funcionava a filosofia. Como é que nasceu esse negócio de filosofia. Na Grécia Antiga, nós tínhamos as teorias éticas gregas entre o século 4 e 5 antes de Cristo. Olha, entre 500 e 400 anos antes de Cristo, são marcadas por dois aspectos fundamentais. Polis, a organização política em que os cidadãos vivem, as cidades-estados, o que favorece a sua participação ativa na vida política da sociedade. As teorias éticas apontam para um dado ideal de cidadão e de sociedade. Cosmos. Algumas das teorias ético-políticas procuram igualmente se fundamentarem em concepções cósmicas do céu. Teorias éticas fundamentais. Nós tínhamos os sofistas, que defendem o relativismo de todos os valores, afirmando que cada cidadão deveria alcançar o prazer supremo, que seria o poder político. No entanto, esse mesmo poder pertenceria a poucos mais fortes na força da palavra. E a maioria dos fracos deveria ser dominada por essa minoria. Parece hoje, né? Já o Sócrates, 470 a 399 anos antes de Cristo, defende o caráter eterno de certos valores, como o bem, a virtude, a justiça e o saber. O valor supremo da vida é atingir a perfeição. Tudo deve ser feito em função desse ideal, o qual só pode ser obtido através do saber. Na vida privada ou na vida pública, todos têm obrigação de se aperfeiçoarem fazendo o bem, sendo justos. Logo depois vem o Platão, em 427 a 447. Ele depende o valor supremo do bem, o ideal que todos os homens livres deveriam tentar atingir. Para que isso acontecesse, deveriam ser reunidas pelo menos duas condições. Os homens deviam seguir apenas a razão,
desprezando seus instintos e suas paixões. A sociedade devia ser reorganizada, sendo o poder confiado aos sábios, de modo a evitar que as almas fossem corrompidas pela maioria composta por homens ignorantes e dominados por instintos ou paixões. Caros alunos, isso aqui é a ideia dos primeiros filósofos que falavam do que é ética, essas coisas. Vocês não precisam ficar grilados, preocupados com isso não, que isso é complicado. Pra você ter uma ideia, o curso de filosofia lá na faculdade demora 4 anos estudando esse negócio aí. Mas nós temos que ter uma pincelada em cima desse esquema aí para a gente poder entender da onde que veio. Vamos lembrar que na antiguidade não existia referência. Esse povo, esses homens aí, esse Sócrates, esse Platão, eles que pela primeira vez pensaram em ética, em filosofia, porque não existia um padrão. Hoje nós temos um padrão, a gente vê os nossos pais, a gente vê a sociedade, nós temos hoje uma coisa organizada. Naquela época não, nós estamos falando de 500 anos antes de Cristo, era tudo uma loucura. Então esses caras começaram com isso, entendeu? Então nós temos que ver isso calmamente, sem estresse, só para a gente entender. O Aristóteles, olha para você ver que está chegando perto de Cristo, ó, 384 a 322 a.C., defende o valor supremo da felicidade. A felicidade de todo homem, a finalidade de todo homem é ser feliz. Para que isso aconteça, é necessário que cada um siga sua própria natureza, evite excessos, seguindo sempre a via do meio termo. Ele chama isso de justa medida. Aristóteles, em sua obra Ética a Nicômacos, faz citação à carasia ou fraqueza de vontade, que é o problema apresentado por uma pessoa que pensa ou professa pensar que deve fazer algo, mas não faz. Ah, eu tenho que estudar, mas eu não estudo. Bom, vamos passar agora para o mundo romano, helenístico. Com o domínio da Grécia por Alexandre Magno e os impérios que lhe seguiram, alteraram-se os conceitos em que o homem vivia, igual nós, né? Os conceitos são alterados constantemente. As cidades-estados são substituídas por vastos impérios, que antigamente era uma cidade, era um país. Aí veio as conquistas, aí ficaram enormes. Logicamente, os conceitos mudaram. Então, as cidades-estados são substituídas por vários impérios, constituídos por uma multiplicidade de povos e de cultura. Os cidadãos sentem que vivem numa sociedade na qual as questões políticas são sentidas como algo muito distante de suas preocupações. As teorias éticas são nitidamente individualistas, limitando-se, em geral, a apresentar um conjunto de recomendações ou máximas sobre a forma mais agradável de viver a vida. Regrinhas. Vamos ver até onde nós vamos hoje. Vamos começar com nós estamos com 9 minutos. Eu acho que podemos falar sobre essa primeira teoria ética fundamental e a gente para. A teoria ética fundamental. Vamos começar. O desenvolvimento científico que mais afetou a ética depois de Newton foi a teoria da evolução
da evolução apresentada por Charles Darwin. Olha que nós já viemos para cá, bem pertinho da gente. Suas conclusões foram suportes documentais da chamada ética evolutiva do filósofo Herbert Spencer, para quem a moral resulta apenas de certos hábitos adquiridos pela humanidade ao longo da evolução. Já o Nietzsche explicou que a chamada conduta moral só é necessária ao fraco, uma vez que visa permitir que esse impeça a autorrealização do mais forte. E ele vai citando vários filósofos, que não é o objetivo do nosso curso. Nós vamos chegar aqui a esse ponto para finalizar a nossa aula, é que a ética como ciência normativa é fundamentada por princípios da conduta humana, diretrizes no exercício de uma profissão, estipulando os deveres que devem ser seguidos no desempenho de uma atividade profissional. Aí é o que estamos começando a chegar onde a gente precisa. Olha, vou ler de novo. Ética como ciência normativa é fundamentada por princípios da conduta humana, diretrizes no exercício de uma profissão, estipulando os deveres. O que nós devemos seguir no desempenho da nossa atividade profissional, também chamada de filosofia moral. A história da ética está se entrelaçada à história da filosofia. Por isso que a gente tem que estudar isso aí, que é complicado. Mas nós não vamos entrar nessa parte pesada da ética. O que interessa para nós, que o que nós chamamos de ética, que vai evoluir para a ética profissional, teve um princípio desde 500 a.C., porque não existia ninguém que pensava sobre esse assunto. Então, vocês têm que entender que nós já estamos num mundo que está funcionando. Então, nós já pegamos o bonde andando, mas essas pessoas foram que inventaram e pensaram a respeito destas coisas complicadas que nós estamos vendo. Filosofia é uma das matérias mais complexas que tem. E agora para frente nós vamos entrar mais profundamente na ética profissional e vamos tentar encerrar essa parte da evolução da ética. Como pensamento para a gente escrever lá na nossa comentário do nosso vídeo, eu gostaria que vocês falassem comigo assim: a criação de vocês, os seus pais, ou avós, ou tios, onde vocês foram criados, vocês tiveram uma história para contar onde o seu pai tentou te ensinar uma atitude ética, a sua mãe? Você consegue, pode ser mesmo na empresa onde você trabalha, uma coisa marcante que uma história pequena de 2, 3 linhas. Olha, Giovanni, eu era pequenininho, aí eu peguei a laranja da minha irmã e a minha mãe foi lá e falou assim: meu filho, não faz isso, que isso não é certo, isso não é bom. Eu queria saber, como nós estamos estudando como começou a ética, como começou a sua formação ética e moral. Como que você cita um exemplo que você aprendeu algo disso na história da sua vida? Essa vai ser a nossa pergunta do dia. E agora nós temos um pequeno vídeo que vai elucidar um pouquinho sobre esse tema, né? E até daqui a pouquinho na nossa live. Uma vez perguntaram para Tales de Mileto o que seria mais difícil. Respondeu Tales: conhecer-se a si mesmo. Dizia ainda Tales que o homem feliz é
aquele que tem um corpo saudável, uma mente plena de recursos e uma natureza dócil. Se você quer ter, como diriam os latinos, mens sana in corpore sano, mente sadia num corpo sadio, nos acompanhe nesse episódio do Superleituras. Queríamos falar daquele sem o qual o nosso canal jamais existiria, o fundador do movimento filosófico grego, Tales de Mileto. Essa tarefa tão difícil de conhecer-se a si mesmo, dita por Tales de Mileto, é a tonalidade de toda a filosofia como estilo de vida que procuramos ensinar aos nossos alunos na nossa Escola dos Pensadores. O conhecimento de si é um trabalho de uma vida inteira, e ele é essencial para uma vida feliz, para relacionamentos sadios e para um bom ambiente de trabalho. Olá, eu sou o Paulo Rafael e te convido a comentar ao fim do vídeo aquilo que você mais gostou. Clique para o nosso presente gratuito para saber como a filosofia pode te transformar. A filosofia nasceu não na Grécia propriamente dita, e sim nas colônias gregas do Oriente e do Ocidente, a saber, na Jônia e na Magna Grécia. Cerca de 624 a.C., em Mileto, nasceu Tales, o pai da filosofia grega e de toda a filosofia ocidental. Matemático, astrônomo, atribuem-se a ele muitas descobertas. Ele teria dividido as estações do ano, dividido o ano em 365 dias, seria o primeiro a prever um eclipse do Sol e a determinar solstícios e equinócios, e também a medir com exatidão o tamanho das pirâmides do Egito, pela sombra. Foi considerado um dos 7 sábios da antiguidade. Diógenes Laércio narra que morreu ao cair numa cisterna enquanto observava os astros, aproximadamente em 562 a.C. Pelo que se sabe, Tales foi o primeiro pensador que se pôs expressa e sistematicamente a pergunta: qual é a causa última, o princípio supremo de todas as coisas? A pergunta justificava-se pelo fato de que, apesar da aparente diversidade, há em todas as coisas algo em comum. Em todas as coisas observáveis, encontra-se água, terra, ar e fogo. A problemática de Tales é evidentemente de natureza filosófica e metafísica. Aristóteles qualifica-o sem meios termos como o iniciador de tal gênero de filosofia. Isto é, da filosofia como estilo de vida que, superando o mito, volta-se para o todo com a pura razão. Eis as proposições de Tales. Tales foi iniciador da filosofia da physis, enquanto por primeiro afirmou a existência de um princípio único, causa de todas as coisas que são, e disse que esse princípio é a água. Afirmou também que o mundo está cheio de deuses. Disse que o ímã possui alma, porque é capaz de mover, e, portanto, a alma é o princípio do movimento. A primeira proposição é a mais importante, que é a primeira de toda a filosofia ocidental. Princípio, para ele, é a origem de tudo. Há uma história curiosa contada por Aristóteles, no livro A Política, sobre Tales de Mileto, que ilustra bem a sabedoria desse homem. Trata-se de uma das especulações gerais para alcançar a fortuna, mas atribuída a Tales por causa da sua sabedoria. Como os que censuravam pela pobreza e zombavam de sua inútil filosofia, o conhecimento dos astros permitiu-lhe prever que haveria abundância de olivas. Tendo juntado todo o dinheiro que podia, ele alugou, antes do fim do inverno, todas as prensas de óleo de Mileto e de Quios. Conseguiu-as a bom preço, porque ninguém oferecera melhor e ele dera algum adiantamento. Feita a colheita, muitas pessoas apareceram ao mesmo tempo para conseguir as prensas, e ele as alugou pelo preço que quis. Tendo ganhado muito dinheiro, mostrou a seus amigos que para os filósofos era muito fácil enriquecer, mas que eles não se importavam com isso. Foi assim que mostrou a sua sabedoria. Vamos às lições. Primeira lição: muitas palavras não significam um coração entendido. Basta a única sabedoria. Escolhe um único bem. Assim, fecharás a boca dos tagarelas que falam sem cessar.
O fato mais evidente da atualidade é existir pessoas que se acham cheios de conhecimento porque fizeram uma pesquisa rápida no Google. Há muita informação, mas pouco conhecimento verdadeiro. As pessoas se inflam de vento, com conhecimentos muito superficiais e não percebem o quanto primários e ignorantes são. Não se trata só de ter uma vida séria de estudos e comprometida, mas também saborear interiormente cada conhecimento. Não ficar opinando sobre tudo, silenciar. Só deste modo nós teremos a sabedoria. O sábio medita, não se apressa em sair falando. Escolhe o bem porque não age de forma irrefletida e imediatista e impulsiva. Ou seja, possui a virtude da sobriedade no falar e prudência no pensar e agir. Segunda lição. Tales nos diz que devemos lembrar-nos dos amigos, quer estejam presentes, quer ausentes. Que não devemos orgulhar-nos de nossa aparência, e sim esforçar-nos por ser belos no caráter. Cultivar bem os nossos relacionamentos é uma grande riqueza. Um amigo é sempre um grande tesouro. O que atrapalha as verdadeiras amizades é o excesso de preocupação consigo mesmo. Preocupação com a aparência, ficar centrado só em si mesmo. O egoísta não consegue ter amizades verdadeiras. Infelizmente, as redes sociais incentivam o enfoque nas aparências, mas a verdadeira beleza está no caráter. Se você se sente muito preocupado com o que os outros pensam, é importante colocar as lições que a filosofia propõe para a sua vida. Nós, do Superleituras, procuramos colocar a filosofia como estilo de vida. E a filosofia pode trazer uma transformação verdadeira, de dentro para fora, mudando o seu modo de encarar o mundo e, assim, o seu comportamento. Basta clicar bem aqui para retirar o seu presente gratuito e iniciar o seu caminho, a filosofia na prática. Buscamos, através de um método eficaz, colocar em prática o ensinamento milenar, conhecimento para tornar-nos pessoas excelentes. Comente qual lição você mais gostou e se o nosso canal tem ajudado você a ser uma pessoa mais plena, retribua curtindo e compartilhando. Nos siga no Instagram. Um grande abraço e até breve.